Gente, a maioria das doenças crônicas, elas são mitocondriais. A mitocôndria fica oxidada, ela fica com dificuldade de funcionamento. E nesse trabalho, vocês vão ver uma figurinha dessa aqui, ó. Eu sei que é uma figura cheia de detalhes. Mas esse detalhe aí, ó, essas coisas estão acontecendo dentro da mitocôndria. A nossa mitocôndria é uma estrutura que tem dentro das nossas células, da maioria das nossas células, que tem a função de produzir a nossa energia, o nosso ATP, tá certo? Todo mundo sabe, vocês já ouviram falar que tem pessoas pós o vírus, né, com cansaço, com dores musculares, com queda de cabelo, algumas pessoas me perguntaram aqui e tal. Tudo isso ocorre por uma oxidação mitocondrial, ou seja, há uma produção exagerada de radicais livres dentro da mitocôndria por conta de consequência da proteína spike relacionada ao vírus COVID, por exemplo, tá? Mas aqui é uma mitocôndria que funciona direitinho. Então, aqui está mostrando o que, gente? Quando você usa o oxigênio, no processo da fosforilação oxidativa para a produção do ATP, você tem produções de radicais livres, como o peróxido de hidrogênio e o óxido nítrico, tá certo? Peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele tem funções para matar bichinhos, bactérias, fungos, vírus, ok? Ele também é produzido pelas nossas células de defesa. Aí nós temos algumas enzimas produzidas pelo nosso organismo que serve para neutralizar esses radicais livres e acaba virando água. Olha que legal, certo? Porém, quando a gente não está com essas enzimas antioxidantes ou quando há um excesso muito grande de radicais livres, vai para o lado que está vermelhinho aí, certo? Esse lado vermelhinho, você começa a produzir radicais livres deletérios ao organismo, como o peróxido nitrito e o radical hidroxila. Aí o que, que você vai ter? Desnaturação das proteínas, mutação do DNA, você vai tendo lesões na membrana celular, na matriz celular, que gera uma coisa que nós chamamos de estresse oxidativo, que faz com que o corpo vá para doenças crônicas, tá? No caso do COVID, você vai ter vários sintomas de doenças crônicas e você também tem a questão aí que o Ed está falando: câncer, doenças autoimunes, doenças metabólicas e assim por diante. Então, aonde o ozônio vai atuar? O ozônio vai atuar ali, ó, no azulzinho. Como no azulzinho? Quando você joga o ozônio no organismo, que ele é oxidante, você tem um estímulo de aumento de peróxido de hidrogênio e dióxido nítrico, que vai fazer com que o corpo produza uma quantidade maior de enzimas antioxidantes. É isso, Edson, ou tem mais algum detalhe? O detalhe é o seguinte, que na verdade nós temos alguns pontos aí que é o que, com a avançada dos estudos e da pesquisa com a ozonioterapia, a gente passou a entender o seguinte: é necessário o volume correto e a concentração correta para que você consiga fazer o estímulo correto da produção dessas enzimas antioxidantes, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, existe outro ponto a ser avaliado, que é o seguinte: depende da via de administração, sabe, doutor Davi? Por exemplo, nós temos uma via bem conhecida na ozonoterapia, que é a administração do ozônio venoso, né? Que a gente, nas terapias, nós chamamos de autohemoterapia maior ou aquela autohemoterapia intermediária. Então, você colhe uma determinada quantidade de sangue, coloca ozônio, homogeniza e volta para o sistema, isso através de um sistema fechado. O que os estudos começaram a mostrar? Devido a um processo muito inflamatório desse corpo, e aí agora a gente, quando o senhor mostra essa imagem da mitocôndria, a gente entende bem. A mitocôndria é uma organela, compõe ali, faz parte da composição celular. Quando a gente tem um comprometimento no funcionamento dessa mitocôndria, que é quem produz, por exemplo, a adenosina trifosfato, né, nossa energia primária, o corpo ele pode não estar preparado para responder a um determinado estímulo.
Então, um exemplo, nós temos no último curso que nós ministramos em São Paulo, acho que foi São Paulo nosso último curso, eu apresentei ali na nossa palestra um artigo onde ele mostrava que ozônio administrado por via venosa, eu preciso ter uma quantidade de antioxidante plasmático, a nível plasmático, ideal para que eu tenha uma boa resposta desse estímulo provocado pelos ozonídeos, né? Que vai ali através do ozônio. Então a gente começou a compreender outra coisa, viu, doutor Davi? Que nesse processo, nesse circuito todo que o senhor está apresentando, esse artigo aí, que é um artigo de hidrogênio molecular, isso explica muito bem esse fator. A gente começou a perceber, depois desses últimos 2 anos, que alguns pacientes respondiam de uma forma muito abrupta àquele estímulo do ozônio. Então, nós tínhamos algumas reações que eram reações muito raras de acontecer. Muito raras. Por exemplo, desses anos que nós trabalhamos, eu comecei a ver algumas dessas reações dos últimos 2 anos para cá, depois da pandemia. E aí, por que isso estava acontecendo, né? A gente começou a discutir com outros colegas que trabalham com ozônio, discutindo com o senhor, debatendo, a gente tentando achar uma explicação. E aí os artigos vêm mostrando, né? E dizendo, olha, é por causa, por exemplo, de uma baixa quantidade antioxidante a nível plasmático. E aí, olha, quando eu não tenho a quantidade exata desses fatores antioxidantes aí, que são produzidos, inclusive, pelas minhas próprias células, né? Que vão produzindo essas enzimas antioxidantes. Quando esse sistema não funciona direito, eu venho com estímulo oxidante, que é o caso do ozônio, isso vai para aquele outro lado que a gente está vendo aí no gráfico. Ele não vai produzir uma ação de estímulo. Eu estou exigindo algo, exatamente aí, ó. Eu estou querendo exigir algo das minhas células, mas minhas células não têm condição para a resposta. Então, se não tem condição, aquilo que é para estimular a produção das enzimas antioxidantes, ele vai agir de forma oxidante, porque eu não tenho liberação de enzima. Aí é que está o segredo da coisa, né? A gente hoje, para fazer ozonioterapia, doutor Davi, a gente precisa preparar esse paciente. E aí, graças a Deus, que surge aí uma possibilidade que é o hidrogênio molecular, que você pode consumir através da água, né? Ou até mesmo inalar. E aí agora eu consigo garantir que esse paciente... E é interessante isso, porque aí depois vem aquela pergunta, né? Tá, Edson, mas aí para você agir com ozônio, eu não posso agir com hidrogênio, porque você disse que um corta o efeito do outro. Sim, aí também os estudos mostram que eu posso estar, por exemplo, fazendo hidrogênio até 4 horas antes e depois fazer ozônio. E algumas pacientes com câncer, por exemplo, que têm nos procurado com câncer e estão sendo tratados, nós estamos intercalando, viu, doutor Davi? Nós estamos fazendo um de hidrogênio e um de ozônio, ou uma semana hidrogênio, uma semana ozônio, para que a gente tenha uma resposta. E olha que incrível isso. Quando o paciente faz o hidrogênio molecular, a gente faz a avaliação na microscopia, que é o que a gente tem como uma diagnose ali, um processo mais rápido de avaliação. Quando a gente já observa a alteração desse terreno biológico. Lembra que quando a gente olha lá na microscopia, né, que isso aí depois é uma outra conversa nossa aqui para as pessoas, mas a gente vê as hemácias, aquelas células ficam agregadas, né? Existe uma agregação eletrocitária, às vezes formam uns fiozinhos ali, muitas fibrinas. Isso já indica um processo de estresse oxidativo e muito inflamado. E, por consequência, baixíssimo antioxidante nesse corpo. Aí eu começo a trabalhar o hidrogênio, olha que legal, isso começa a se desfazer. E aí, quando eu venho com o ozônio, 4 horas depois, ou intercalado, outro dia, a resposta, ela não é só aquela resposta que já era muito boa do ozônio antes. Ela é potencializada. Doutor Davi, é potencializada de tal forma que os pacientes relatam energia, bem-estar, melhora a cognição. Então, assim, essas terapias, elas casaram de uma forma inacreditável, viu?